Graça e paz, pastor e conferencista Isaías Cordeiros. Vamos neste momento caminhar para a nossa segunda aula dentro do tema Segredos de um Pregador. Queridos, você que tem a sua apostila em mãos, abra na segunda página da nossa apostila, que iremos fazer a abordagem nessa segunda aula sobre a distância que existe entre o leitor da Bíblia e a Bíblia Sagrada. Aqueles que de primeira mão têm e tomam posse da Bíblia Sagrada para fazer a sua leitura, ele tem que ter o conhecimento de que existe uma distância entre o leitor da Bíblia e a Bíblia Sagrada. Não somente a sua apostila que está em suas mãos, eu convido a você pegar o seu bloco de nota para fazer algumas informações ou anotar algumas informações extras que iremos passar para você fora da nossa apostila que temos como base neste curso. Amém? Neste momento, com a sua apostila em mãos, juntamente com você, eu vou estar lendo as iniciais da apostila, que tem por tema o tópico uma distância entre o leitor e a Bíblia. Essa é a epígrafe inicial da nossa abordagem neste momento, que há uma distância entre o leitor e a Bíblia Sagrada. O primeiro tópico que eu quero abordar com os amados irmãos é sobre a distância chamada a distância temporal. A distância temporal. Pastor, o que seria a distância temporal entre o leitor da Bíblia Sagrada e a mesma? O tempo em que nós falamos aqui sobre essa distância está falando sobre que o primeiro livro da Bíblia ele tem aproximadamente 4.000 anos de distância entre o leitor da Bíblia e a Bíblia Sagrada. Vou repetir, ele tem 4.000 anos entre o leitor e a Bíblia Sagrada, que é o primeiro livro da Bíblia em que foi escrito. E o último, pastor, o último livro, que sabemos, o livro de João, ele tem 2.000 anos em que ele foi escrito. Então, por isso que nós temos que utilizarmos das ferramentas chamada ferramenta curso teológico, para que a gente venha ter uma noção dessa distância. Quando você vem ter a noção desta distância ou dessas distâncias que há entre o leitor da Bíblia e a Bíblia Sagrada, te traz uma melhor compreensão na hora em que você estiver lendo a Bíblia Sagrada. Então, repetindo para a sua memorização, a distância temporal, ela trata sobre o primeiro livro da Bíblia Sagrada, ele tem aproximadamente 4.000 anos em que foi escrito. E o último tem 2.000 anos em que ele foi escrito. Vamos partir agora para a segunda distância que há entre o leitor da Bíblia e a Bíblia Sagrada. A segunda distância, acompanhe-me aí na sua apostila, é chamada da distância contextual. Pastor, o que seria a distância contextual? Era o contexto aonde os escritores da Bíblia Sagrada escreveram a Bíblia. Eu quero te dar um exemplo aqui dentro da história de Josué. Quando Josué estava em peleja contra os amalequitas,
a Bíblia diz que Josué, ele só tinha estratégia de guerra para poder vencer a batalha de manhã, ao pôr do sol, ao clarecer do dia. Se ficasse à noite na escuridão, ele não tinha estratégia e habilidade de guerra para vencer. É onde ele faz uma oração que todos conhecem, a oração onde ele pede para que o sol venha parar e a lua parar naquele momento. Nós sabemos que na época de Josué, ele não tinha o conhecimento da ciência em que o sol ele não gira. Quem gira é a Terra em torno de si mesmo, que nós conhecemos hoje dentro da ciência como a movimentação chamada de rotação e translação. Então, na época do profeta Josué, ele não tinha esse conhecimento da ciência, em que a Terra ela faz o giro em torno de si mesma, chamada de rotação e translação. Então, dentro do contexto em que Josué viveu, ele não tinha esse conhecimento, mas nós, dentro da nossa atualidade, nós temos esse conhecimento em que não era o sol que parou, e sim a Terra que ela gira em torno de si mesmo. Viu? Como a importância da gente ter o conhecimento desta distância que há entre o leitor da Bíblia e a Bíblia Sagrada. Já partindo agora para a terceira distância que há entre o leitor da Bíblia, é a distância cultural. Nós temos que ter ali o conhecimento cultural em que eles viviam em sua época. E como um exemplo, te dando um exemplo cultural, é sobre aquela questão que eu acho que muitos, lendo a Bíblia Sagrada, se perguntam o porquê existia na época do contexto bíblico no Oriente Médio, aonde homens casavam com várias mulheres, como Salomão possuía 1000 mulheres, como Davi teve várias mulheres, Jacó, o patriarca Abraão e muitos outros na Bíblia Sagrada. Eu creio que você já teve uma curiosidade de se perguntar o porquê acontecia isso, e dentro do nosso contexto, do nosso tempo, isso não é mais aprovado. Eu quero te dizer e trazer a revelação dentro desse contexto cultural da época da Bíblia Sagrada. Existia um rei chamado o rei Hammurabi. Ele foi um rei que reinou na Babilônia, o rei Hammurabi, a qual foi o criador daquela lei que se chama dente por dente e olho por olho. Então, dentre essas leis criadas por esse rei chamado Hammurabi, ele criou esta lei, aonde que quando um homem casasse com uma mulher e aquela mulher não pudesse dar a ele filhos, ele tinha o direito de casar com a sua escrava e ter filhos com ela, ou escolher uma segunda mulher. Isso nós vamos encontrar lá no primeiro livro dos reis, o primeiro livro de Samuel, aonde fala sobre a história de Eucana e Ana e Penina. Quem não conhece essa história bíblica? Aí se pergunta por que Eucana, a história de 1 Samuel, no capítulo 1 ali, vai dizer que Eucana tinha Ana como mulher e a Penina. É porque dentro desta cultura da lei Hammurabi, Ana era estéril, como todos conhecem. Ana era estéril, então Eucana teve o direito pela lei Hammurabi de casar com a Penina e ter filhos com ela, e todos conhecem a história. Logo depois Deus tira a esterilidade de Ana e ela vem ter um filho
que é o profeta Samuel. Então, olha a importância de nós conhecermos essa distância cultural que existe entre o leitor da Bíblia e a Bíblia Sagrada. Então, aqui está a revelação dentro da cultura bíblica, o porquê os homens na época da Bíblia Sagrada tinham várias mulheres. Então, isso não tinha nada a ver com a lei de Deus. Aí você pode me perguntar, mas por que Deus não organizou então a situação na época? Por quê? Porque Deus estava devagar colocando as coisas em ordem, né? Deus foi devagarzinho, porque o homem tem o livre-arbítrio. Então Deus veio devagarzinho trabalhando, depois veio a lei do Senhor, então chegou até a nossa época, aonde o texto bíblico do Novo Testamento, Deus usando o apóstolo Paulo e outros escritores para colocar em ordem, para que o homem pudesse ser marido de uma só mulher. Então aqui está a terceira distância, que é a distância cultural, beleza? Então nós vamos falar agora sobre a quarta distância que existe entre o leitor da Bíblia e a Bíblia Sagrada. A quarta distância significa a distância linguística. A quarta distância é a distância linguística. Pastor, o que seria a distância linguística? Aquele que estuda a matéria de bibliologia sabe que a Bíblia Sagrada ela foi escrita em 3 línguas originais, que é o hebraico, o grego e o aramaico. E todos sabem que para termos uma compreensão e um entendimento exegético do texto, nós temos que nos transportar para essas 3 línguas para ter uma melhor compreensão da Bíblia Sagrada, que é o hebraico, o grego e o aramaico. Então, quando nós nos transferimos para essas 3 línguas, nós temos uma melhor compreensão do texto bíblico e fazemos uma melhor exegese do que está dentro das Escrituras Sagradas. Então, dentro da distância linguística é que a Bíblia foi escrita não no português que nós possuímos hoje, mas sim nas 3 línguas, a hebraica, o grego e o aramaico. Ok? Beleza. Então, partindo já para a quinta distância, nós falaremos sobre a distância autorial. Sobre a distância autorial, como está aí na sua apostila. Pastor, o que seria a distância autorial? A distância autorial seria que você não tem condições de pegar um WhatsApp, pegar um telefone ou qualquer outro meio de comunicação e fazer uma comunicação com os autores bíblicos. Por quê? Porque eles já morreram. Se você quiser perguntar a qualquer um deles o que eles escreveram, para quem escreveu, qual foi a intenção pelo qual ele escreveu, não há condições. Por quê? Porque todos eles já morreram. Então, há essa distância entre o leitor da Bíblia e a Bíblia dentro do contexto autorial, aonde os autores da Bíblia já não existem mais em nosso tempo, ok? Partindo aqui para a nossa sexta distância, acompanhe-me aí em sua apostila. A sexta distância é a distância natural. Pastor, o que seria a distância natural? Nós temos que entender, querido, que a Bíblia Sagrada, ela é tanto espiritual quanto humana. Às vezes a gente confundimos essas coisas. Quando é para entender a Bíblia no seu sentido natural, nós queremos espiritualizar. E quando o contexto está no espiritual, nós queremos humanizar
a Bíblia Sagrada? Sabemos que Jesus, quem já estudou ou já ouviu alguma coisa sobre bibliologia, sabe que Cristo, ele é o centro da Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela é cristocêntrica. E Jesus, ele não veio só de uma forma espiritual, e sim uma forma humana. Tanto que o nome de Jesus é Jesus Cristo. Por quê? Jesus apresenta a sua forma humana, a sua humanidade. E Cristo aponta para a sua divindade, que no original hebraico é chamado de Yeshua, que significa o ungido. Então, o nome Jesus apresenta a humanidade de Cristo e a palavra Cristo aponta para a sua divindade. Então, a Bíblia Sagrada, ela é tanto humana e também espiritual. Então, nós temos que ter esse entendimento. Quando nós fazemos posse da Bíblia Sagrada e tendo esses conhecimentos que a Bíblia, ela não só é espiritual, mas natural e humana, nós temos uma melhor compreensão das Escrituras Sagradas. Beleza? Então, partindo agora para a 8ª distância que existe entre o leitor e a Bíblia Sagrada, está no tópico 8, que diz que temos uma distância moral. Pastor, o que seria uma distância moral? Nós sabemos que Deus